Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre OCP, que nada mais é do que um circuito de proteção contra sobrecorrente. Falamos do OVP, que seria um circuito de proteção contra sobretensão. Agora, OCP. Não confundam as siglas, parece-se muito, porém com funcionalidades diferentes. OCP de Over Current Protection, ou seja, proteção contra sobrecorrente. E vamos estar abordando dois circuitos integrados importantíssimos para o funcionamento de qualquer placa smartphone. E internamente desses circuitos integrados costumam-se haver 2, 3, 5 OCP, que seria então o circuito de proteção contra a sobrecorrente. Vamos falar do primeiro OCP que está acoplado dentro do famoso IFPMIC, que vocês ouvem muito e já devem sim, quem já faz reparo intermediário, trocar muito deles. Para isso, vamos utilizar o esquema eletrônico do J810, o famoso Samsung J8, um aparelho também mais atual. E logo mais vamos pegar modelos de Motorola, LG e Xiaomi para discutirmos e interpretarmos o plano esquemático. Então aqui está, IFPMIC. Recordem que toda vez que vocês verem essa sigla IFPMIC, está relacionado como que um mini hotel. E dentro deste mini hotel existem vários apartamentos. E esses apartamentos, um é diferente do outro, então cada um tem uma função específica. Assim acontece também dentro do IFPMIC. Nada mais é do que um circuito integrado que internamente dentro dele tem vários blocos e cada bloco pode fornecer alimentação, conversa via barramento I2C a determinados setores da placa, como por exemplo, dentro do IFPMIC está acoplado o famoso CI de carga, ou seja, um conversor DC-DC buck, que nada mais é do que conhecido como circuito integrado de carregamento. E claro, nós temos o restante do gerenciamento de carga, porque não é simplesmente converter apenas uma determinada tensão de 5.2 volts para 4.2 volts e a Deus dará deixar sem alguém que gerencie, sem alguém que informe, carga completa e etc. Então isso vai ter que conversar diretamente com o cérebro, que seria a CPU. Por isso que chamamos então de gerenciador de carga, alguém que gerencie todo este setor. O IFPMIC, internamente dentro dele, atualmente vocês devem se acostumar com o OCP, que vai proteger contra a sobrecorrente. Por que a gente precisa saber disso? Simples. Porque os aparelhos que chegam para nós atuais no mercado de trabalho, quando colocamos na fonte de alimentação, ficam com consumos baixos, 20 miliamperes, 40 miliamperes, 9 miliamperes, 1 miliamperes, 150 miliamperes, 300 miliamperes. Assim que a gente conecta na fonte de alimentação, sem a necessidade de pulsar o power, já estão com esses consumos travados na fonte. E assim que nós pulsamos o power, não acontece absolutamente nada. Nada, não modifica nem 1 miliampere na fonte de alimentação de consumo. Então vamos recordar, precisamos saber em relação dos OCPs, primeiro, por conta desses consumos iniciais na fonte de alimentação sem pulsar o power. E após pulsarmos a chave power, não acontece absolutamente nada na fonte de alimentação. Vou explicar para vocês o porquê que acontece isso hoje no nosso dia a dia, né? Já vem algum tempinho acontecendo e a área técnica às vezes acaba sofrendo quanto a essas novidades. Nós temos o conector de bateria. Então vamos retornar lá no conector de bateria para que vocês entendam a lógica do ensino. Vamos lá no conector de bateria, só deixa eu copiar aqui. Battery com.
Battery com significa que nós estamos diante do conector de bateria. Com de conector, battery de bateria. Então aqui nós temos o conector. Através do conector, quando nós conectamos a bateria nessa placa, vem a malha primária, que é conhecido como malha primária. Recordem que isso é o básico de leitura de esquema eletrônico. E aí nós vamos ter acesso aqui ao HDC, que é o conector. Nós vamos ter acesso à malha conhecida como VBAT. VBAT quer dizer tensão da bateria, V de tensão, BAT de bateria. E nós temos o nome dessa malha. Então, se eu quero saber qual é o nome da malha primária, eu começo através do conector de bateria. Vim no conector de bateria, encontrei a ramificação, o desenho dessa malha. Aqui no final dela eu tenho o nome, que está como V-Battery. Essa malha, assim que sai do conector de bateria, o alvo dela, senhoras e senhores, é o CI de carga. O alvo delas é o gerenciador de carregamento, porque afinal, quando se conectar um carregador e entrar tensão e corrente contínua lá pela malha VBus, que a gente falou do OVP, que tem naquela malha, em diversos aparelhos, vai vir a tensão e corrente contínua, alimentar o gerenciador de carga, que vai executar o trabalho de gerenciamento de carga e vai enviar essa tensão e corrente contínua convertida para aproximadamente 4,2 volts e a carga necessária diretamente por essa malha para que seja de fato carregado a bateria. Então, quando eu tiver acesso ao conector de bateria, pegar o nome da malha primária, significa que essa malha vai ir para o gerenciador de carga, que está acoplado na maior parte dos dispositivos agora atuais dentro do IFPMIC. Então é isso que a gente vai ver agora. A gente copia o nome dessa malha, ou então viemos aqui no campo de pesquisa e escrevemos, né? VBattery. Copiei o nome da malha, avancei. Vejam só para que folha que me trouxe o esquema elétrico. Para a folha do IFPMIC. E a malha que eu estava procurando já está aqui, ó, sublinhada com essa cor azul. E já me apresenta que passa por um capacitor que está em paralelo ao GND. E está chegando diante do IFPMIC pelas baus de solda F1, F2, G1 e G2. E o nome dela seria CHG Out, que seria Charging Out, carga de saída, ou seja, a malha que de fato vai alimentar a bateria para que seja carregado a bateria. Então, por aqui estamos em um bloco de carregamento. Porém, quando eu não conecto o carregador e simplesmente conecto a bateria, por aqui também vem a tensão e corrente contínua proveniente da bateria para alimentar todo o setor da placa. E aí o que acontece? Alimentou esse bloco, vem internamente, passa por dentro do IFPMIC, que nós vamos ver na prática nos próximos vídeos, passa por dentro do IFPMIC e vai ter uma saída, que no caso a saída da malha primária do IFPMIC seria por essa malha LX, que vou adiantar para vocês e depois a gente vai aprender como diagnosticar isso. Então seria por essa malha de LX. Geralmente vocês não vão encontrar aqui na saída da malha primária do IFPMIC escrito Vout, tensão de saída. Vocês vão encontrar LX, LX, CHG, então algo parecido com isso, e vão ter como base uma bobina grande de saída que vocês estariam diante da malha primária de saída dele. Ou então, vocês também vão pegar o nome da malha no conector de bateria, da malha primária no conector de bateria, VBattery, igual a gente está pesquisando. A malha de saída do IFPMIC primária vai ter um nome também parecido como VBAT, BAT+, B+, VPHPWR, VBOB,
que são nomes novos agora, e assim sucessivamente. O nome da malha primária de saída do IFPMIC é diferente do que o nome da malha primária de entrada. Então eu tenho um arquivo que eu vou deixar bem descrito isso para vocês, para não fazer uma salada de fruta na mentalidade dos que têm um pouco mais de dificuldade de entender aí o conceito de interpretação de esquemas elétricos, tá? Então V-Battery, malha de entrada no IFPMIC, malha primária de entrada do IFPMIC. E V-Bat, como vocês estão vendo aqui, ó, malha de saída de alimentação primária do IFPMIC. Como se comporta? Se eu tenho 4 volts de entrada, eu vou ter que ter 4 volts de saída. Agora, tem muitos casos que vocês estão pegando, ou que vão pegar, ou que já pegaram, que vocês conectam a bateria, tem 4 volts de entrada, mas não tem nada de saída. Isso não significa necessariamente que seja problema no IFPMIC. Pode ser que há um bloqueio do OCP que está interno desse circuito integrado, porque tem um curto-circuito à frente, tem uma fuga de corrente elétrica um pouco alta à frente que estoura o limite de permissão para que entre 4 volts e saia 4 volts. Nesse caso haveria a perda por causa da queda de tensão que vai gerar devido à fuga de corrente elétrica. Sabemos disso, antes que alguns queiram me corrigir. Então, se tem uma fuga de corrente elétrica elevada, acima do limite máximo permitido, e também um curto-circuito, o OCP vai bloquear que a tensão e corrente elétrica de entrada apareça na malha de saída para alimentar o restante da placa. Por que, professor Davi? Simples, para que não danifique a bateria e corra risco de explosão da bateria. Então, para não expor o cliente ao perigo, como acontecia nos aparelhos um pouco mais antigos, de ter um curto total em qualquer setor da placa na malha primária, refletia diretamente na bateria até fazer com que drenasse 100% da bateria, hoje não mais. Porque isso aconteceu riscos de explosão, teve de fato explosão em relação a isso, agora colocaram OCPs realmente para bloquear sobre corrente elétrica. Então, corrente elétrica que surge devido fuga vai consumir uma grande parte da corrente elétrica até determinar o consumo total da bateria. Curto-circuito vai drenar totalmente a corrente elétrica disponível na bateria e vai fazer com que gere efeito Joule, superaquecimento, etc, etc e etc. Então tratem de anotar, pessoal. O OCP, se nós temos fuga de corrente elétrica, curto-circuito na saída do IFPMIC, na malha primária de saída do IFPMIC, vai ter bloqueios. E qual é esse tipo de bloqueio que vocês podem já entender? Colocou na fonte de alimentação, apareceu um determinado consumo, porque a gente sabe que ao conectar uma placa na fonte de alimentação, o consumo deve ser zero. Consumiu 1 mA, consumiu 10 mA, 100 mA, 300 mA, pulsou o power, nada aconteceu, vai procurar a saída de malha primária do IFPMIC e verificar se de fato há um curto-circuito ou uma fuga de corrente elétrica na saída, porque você já tem o primeiro diagnóstico. Ou é problema no IFPMIC ou é para a frente do IFPMIC essa falha. Então quem está bloqueando o aparelho de ligar? O OCP, que não vai deixar com que o curto ou a fuga de corrente que está à frente seja então algo para danificar de fato a bateria e colocar os clientes ao risco extremo. Então é o que vocês podem perceber. Entrou 4 volts na malha primária, no meio do caminho entre essa malha de entrada e a malha de saída estão acoplados aqui internamente os OCP, circuitos integrados que protegem contra a sobrecorrente.
muito em breve eu vou começar a mostrar os datasheets para vocês. Vamos alavancando o nosso nível, começando desde o nível intermediário de interpretação de esquemas elétricos teórico e prático, e após partir para a verificação com multímetro e com fonte de alimentação para executar testes e saber quando falha. Quando é falha do OVP? Aqui. Quando é falha do OCP interno do IFPMIC? Aqui. Quando é falha de um OCP interno de um PMIC principal? Dessa forma. Então isso que eu quero apresentar para vocês. Então estejam cientes de como se comportam os circuitos integrados e assim a gente consegue partir para uma prática perfeita e exata. Então recordem disso, tratem de anotar. Se tem dúvidas, anotem, perguntem lá no grupo e vamos então estar respondendo para vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Próximo vídeo vou explicar funcionalidades do OTP e alguns dos problemas que eles apresentam nos dispositivos, tá?